Olá a todos. Continuando o nosso Torá básico, vamos partir para a lição 3. Na última lição, estávamos em Gênesis 3, hoje a partir do verso 7. Então, os olhos dos dois se abriram. Eles acabam, o homem e a mulher, eles tinham comido daquele fruto que Deus proibiu a eles, de comer. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. O corpo, que era do ser humano, ele era revestido de glória. Era um corpo de luz. Ele apagou e deixou de emitir essa luz. Com a luz, eles não enxergavam o próprio corpo. Afinal, o corpo ele foi feito, o ser humano foi feito à imagem de Yeshua. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som de movimentação de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: Onde é que estás? O homem declarou: Ouvi o som do teu caminhar no jardim e, vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Pergunta, Deus perguntando: Onde estás? Será que ele não sabia mesmo? Pode ter sido uma oportunidade que Deus deu a Adão para refletir, se arrepender, confessar o pecado, pedir perdão. É a mesma oportunidade que Deus nos dá todos os dias. Se a gente agir assim, Deus é fiel e misericordioso e justo para nos perdoar. E aí seguimos em frente, ao lado dele. Caso contrário, abrimos espaço para sermos julgados e sentenciados. Então Deus o questionou: E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu à mulher: Que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Alguma semelhança com os seres humanos de hoje ainda? Desde Adão e desde a época de Adão e Eva, sempre procuramos um culpado pelos nossos erros. Então Deus determinou à serpente: Porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o seu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Ao escolherem desobedecer a Deus, o homem e a mulher, eles perderam a sua santidade e já não podiam mais permanecer na presença de Deus, que é santo. Os livros da Torá, eles são históricos, a gente vai ver várias narrativas, mas eles são proféticos também. O descendente, a tradução correta seria a semente. Notem aí que está no singular, primeira pessoa. Essa é uma promessa do Messias, que nós sabemos que é Yeshua. Ele feriria a cabeça, ou a liderança nesse caso, que significa a cabeça de Satanás, e o exterminaria. Bom, no ato da concepção, a semente é do homem, não é da mulher. Essa aí é uma profecia, nós estamos vendo aí uma profecia da concepção de Jesus, de Yeshua, onde a semente veio de Deus. A partir de agora, queria avisá-los que a gente vai avançar com mais velocidade, nas histórias. Porque o nosso objetivo com o Torá básico é de capacitá-los a entender e participar dos ensinos que são ministrados todos os sábados, que a gente chama de Paraxá. Essas lições ministradas aos sábados, elas se aprofundam nos detalhes e nos revelam a sabedoria e a grandiosidade de Deus. Se quiserem ficar afiados, sugiro que ao longo da semana leiam os capítulos inteiros que a gente for abordando nos nossos estudos.
Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer, maldita é a terra por tua causa. Pesado isso, né? Maldita é a terra por tua causa. O pecado de Adão ele foi muito grave. Trouxe consequências más para toda a criação de Deus, para a terra e os seres vivos. A morte, que não existia, entrou no mundo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado. Porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Como nós vimos na lição passada, Adão significa formado da terra, ou ser humano. Eva, Havá, em hebraico, significa a que vive, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Então declarou Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome o fruto da árvore da vida, e comendo, possa viver para sempre. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante, que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Quando Deus declarou ali no verso 15 que o ser humano seria reaproximado a ele através do fruto de sua semente divina, plantada no corpo de uma mulher justa. Esse filho gerado, ele seria 100% homem e 100% Deus. Há 2000 anos, nós sabemos que essa mulher escolhida foi a Maria, Miriam, o nome dela em hebraico, e o Messias é Yeshua HaMashiach, Jesus. Se o ser humano tivesse acesso à árvore da vida, ele seria eternamente pecador e imortal. No capítulo 4, começa assim, informando que então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar, e dessa vez nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava a terra. Os dois aí já adultos, eles fazem ofertas a Deus. Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim, por causa da intenção de cada um deles. Caim, ele se ira contra o seu irmão, e Deus o adverte. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se não o fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Notem que Abel já trazia uma simbologia aí de Jesus, que além de justo, ele era pastor de ovelhas. Em 1 João 3,12, diz assim: e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Em 1 João 3,10, diz assim: deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. João, ele nos ensina que nós conheceremos as pessoas por suas obras, as ações diante das situações da vida. Caim, filho do diabo, assassina Abel, filho de Deus, e é amaldiçoado por Deus. Caim, ele foi o primeiro homicida e seus descendentes seguiram pelo caminho do mal. Novamente, Adão teve relações sexuais com sua esposa e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar no lugar de Abel,
que foi morto por Caim. Sete foi pai e deu à luz a seu filho o nome Enos. Desculpa, deu o nome ao seu filho de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Yahvé. Bom, Sete significa designado para ocupar o lugar de. Abel deveria continuar a missão de Adão, de ensinar as leis de Deus, a Torá, ao mundo. Sete, ele vai dar continuidade a essa missão. Vocês estão percebendo até agora, né, que os nomes em hebraico, eles têm significados, né, e são significados importantes. Por isso a gente não deve transliterar nomes. Em Gênesis 5, diz assim: este é o registro da descendência de Adão. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O tempo que viveu Adão, depois do nascimento de Sete, foi de 800 anos, e gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Adão foi 930 anos. Depois morreu. Aí o capítulo segue, né, com a descendência de Adão. Eu queria destacar, né, o versículo 8. Toda a duração da vida de Sete foi 912 anos, depois morreu. E o 27, que nos informa do homem que viveu mais nessa terra, mais tempo. Toda a duração da vida de Matusalém foi de 969 anos, depois morreu. Notem que o relato da descendência de Adão não citou Caim e nem Abel. Mas Sete, significado, né, de ser designado para ocupar o lugar de, que veio para continuar a descendência de sacerdotes a partir de Adão. Né? São os filhos de Deus, né, por suas obras. Quando Lameque, filho de Matusalém, né, completou 182 anos, gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, porque profetizou ele: este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela dureza desta terra que Deus, o Senhor, amaldiçoou. O significado de Noé, que aliás em hebraico, né, é Noah, ele significa serenidade. Bom, eu queria agora iniciar com vocês uma construção, a construção de uma linha de sacerdotes, que será a linhagem genealógica de Yeshua, Jesus, desde Adão. Sacerdotes são as pessoas que cuidam das coisas de Deus aqui na Terra. Isso aí, né, nos ajudará muito no entendimento da Bíblia em geral. Então, começando o nosso quadro, primeiro vem Adão, em seguida Sete, e agora Noé. E a gente vai construindo esse quadro na medida que forem surgindo aí os personagens que serão muito importantes, né, para a gente entender todo o conteúdo aí. Em Gênesis 6, então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram aos olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano, mortal, né, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se. Ele se entristeceu muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais até os pequenos seres e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, Noah, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Para Deus decretar um fim na sua criação,
a perversidade do homem, ela estava realmente fora de controle, né? Ao ponto de contaminar todos os seres vivos, que também seriam iluminados por causa disso. Não vou citar exemplo, né? Porque seriam chocantes, né? E não quero chocar ninguém. A graça de Deus, ela existe desde sempre, né? E é citada aqui em Gênesis. Ele é justo e misericordioso. Noé mostra que é possível andar com Deus mesmo vivendo num mundo pervertido. E eis a história de Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com as suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca, tevá, de madeira resinosa. Tu a farás de caniço e a calafetarás com betume por dentro e por fora. A gente vê que há um limite para a misericórdia de Deus, né? Notou a frase? A terra encheu-se de violência por causa deles, os humanos. Não foi por causa do diabo, foi por causa dos humanos. Eu queria destacar 2 curiosidades, né? A primeira, arca, essa palavra tevá em hebraico, é a mesma palavra que é usada para o cesto de Moisés. Lembra aquele cestinho que salvou a vida dele? Bem, e a outra coisa, né? Quem ainda vivia quando Deus falou isso para Noé, Noé estava com 480 anos. Lameque, seu pai, tinha 662, e Matusalém, que era seu avô, 849. Então, eu estou falando isso porque a gente tem aquela ideia, né, de que, na medida que vai sucedendo, parece que o antecedente ele morreu, mas não. Né? As pessoas nessa época viviam muitos anos e conviviam durante muito tempo. Bom, Deus deu para Noé as medidas exatas da arca. Primeiro ele falou que ela teria 3 andares. Eu vou projetar para vocês terem uma ideia aí. Aí deu o comprimento e a largura e a altura. E eu tive a curiosidade de ver e trazer, né, para vocês um comparativo. Olha só, está aí a Arca de Noé com seu comprimento, né? Se a gente for comparar com outras embarcações, né, a gente vê, por exemplo, essa nau, né, Santa Maria, né, que teve aí no descobrimento da América, né, com Cristóvão Colombo, ela media só 30 metros. Depois, um outro comparativo seria o Titanic, né? Aí vocês veem com 243 metros. E um dos maiores navios, né, que existem hoje no mundo, o Queen Mary 2, com 345 metros. Ou seja, a arca não era nenhum barquinho, não. Tá? E eu trouxe para você também, para ilustrar ainda mais, essa réplica fiel nas medidas, né, da Arca de Noé, que se encontra em Williamstown, em Kentucky, nos Estados Unidos. E a curiosidade, você vai ver na sua Bíblia, que Deus dá as medidas, né, da arca, para a construção da arca, em côvado. E um côvado, né, ele mede do cotovelo até o dedo médio e dá aproximadamente 50 centímetros. Gigante, né, essa arca. Da minha parte, mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Mas o que seria chuva? Essa devia ser a pergunta que as pessoas faziam nessa época. Por quê? Não chovia, não havia chovido na terra até o dilúvio. E agora você imagina Noé, a situação que ele passou, explicando para as pessoas que ele estava construindo aquela arca monumental, que ela iria flutuar quando o dilúvio, as chuvas descomunais
né, viessem. Ele deve ter passado, né, deve ter sido ridicularizado muito, né? É a mesma coisa, eu trouxe um comparativo aqui, né, para a gente trazer para o nosso tempo. Imagina se Deus pedisse para você hoje, né, para construir um iglu, essa casa do esquimó gigante no Nordeste, né, ali no sertão, porque ele enviaria neve para lá. Mas saiba que nenhuma dessas pessoas, né, que aceitaram esses desafios, que aos olhos dos homens ridículos de Deus, eles foram envergonhados, tá? Nenhum deles foi envergonhado. Deus honrou a todas essas pessoas. Mas estabelecerei minha aliança contigo e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal para se conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Essa obra de Noé, ela levou 120 anos para ser concluída. Esse é mais um padrão que a gente vê de Deus aqui, né? Que ele adverte e dá um tempo para as pessoas se arrependerem antes de executar o seu juízo. As pessoas, naquela época, viram Noé construindo a arca, tiveram tempo suficiente de se arrependerem e mudar de atitude. E aqui eu destaco que a humanidade foi salva por causa da justiça de um só homem, Noé. O mesmo aconteceu e se repetiu com Jesus, Yeshua. Passando para o capítulo 7, então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. De todos os animais puros tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal, o macho e a sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim, Noé fez tudo que o Senhor lhe ordenara. Noé, com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. E aconteceu que os casais de animais vieram a Noé e entraram na arca, exatamente como Deus havia orientado Noé. Passados 7 dias, desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. Todas as fontes das profundezas, Terrom, jorraram, e as comportas do céu, Raquia, se romperam. Vocês estão lembrados, né? Que a gente falou isso nas lições anteriores. Então o Senhor fechou a porta por fora. As águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Assim, desapareceram todos os seres vivos que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem, assim como todos os animais. Somente sobreviveram Noé e os que com ele estavam na arca. E a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. O dilúvio, ele foi o juízo para a humanidade corrupta, mas foi também a salvação para o povo de Deus. No capítulo 8, Deus lembrou-se então de Noé e de todas as criaturas que estavam com ele na embarcação. E enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu. As águas, pouco a pouco, se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera da arca. Noé soltou um corvo. Todavia, esse ficou voando ao redor. Depois soltou uma pomba.
Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés. Noé aguardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não mais voltou. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Olha só, Noé, ele e a sua família só saíram da arca 365 dias depois que começou o dilúvio. Muito tempo. Então ordenou Deus a Noé: sai da tua arca, tu e a tua esposa, os teus filhos e as esposas dos teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo, faze-os deixar a arca contigo, que pululem sobre a face da terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre toda a terra. Assim Noé e a sua mulher saíram da embarcação junto com os seus filhos e suas noras. Da mesma maneira, saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com as suas espécies. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, o frio e o calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. No capítulo 9, diz que Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Até então, os animais, eles não temiam o homem, passaram a temer a partir daí. Deus, ele entrega a responsabilidade ao ser humano para cuidar da natureza que ele criou. Tudo que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com a sua alma, isto é, com sangue. Até aqui, o homem e os animais, eles eram vegetarianos. A vida, ela está no sangue. Então, ingerir sangue é um desrespeito ao Criador da vida. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Aqui ele está falando de assassinato, Pedirei contas a todos os animais e ao homem. A cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado. Porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Prestar atenção? Povoai a terra. Isso é uma ordem direta de Deus. A humanidade inteira, ela estava formada só por 8 pessoas. Já pensaram nisso? Noé, ele foi escolhido por Deus para ser o líder, de toda a humanidade. Recebeu a autoridade absoluta sobre toda ela. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim
e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir a forma de vida. Graças a Deus, né? A aliança, né, é um contrato, ele é unilateral, essa aliança que Deus fez, e que não depende da resposta ou da obediência dos seres humanos. Deus, ele incluiu nela os animais. E o sinal dessa aliança é o arco de Deus, ou arco da aliança, que, para quem fala inglês, é o rainbow. O arco de Deus, ele serviria para embelezar o céu e acalmar a ansiedade humana, né? Imagina se ele não tivesse feito essa aliança e não tivesse colocado o arco, toda vez que armasse uma chuva, né, o povo ia desesperar, né, achando, lá vem dilúvio de novo. Mas não é isso, né? Deus fez a promessa e ele colocou o arco para a gente ficar tranquilo, acalmar a ansiedade. O propósito do dilúvio, ele foi colocar um fim, né, a uma geração de seres humanos corruptos e violentos, e não acabar com o pecado, né? Não teve esse propósito. Foi o juízo de Deus, né, para esses humanos corruptos e violentos. Só porque Noé foi chamado justo, não quer dizer que ele era perfeito, que ele não tinha pecados, né? Ele, a sua família e nós também herdamos de Adão a inclinação para fazer o mal. Deus nos diz da Bíblia que o salário do pecado é a morte. O juízo final de Deus é a morte eterna para o ímpio e a vida eterna para o justo. Jesus, Yeshua, ele deu a sua vida no lugar da nossa para pagar por nossos pecados. Ou seja, para que nós fôssemos declarados justos diante de Deus. A nossa salvação custou o sofrimento e a morte de Jesus na cruz. Mas ela nos é oferecida pela graça de Deus de graça, pois não temos nada para dar em troca para Deus. Nós só temos que escolher aceitar essa substituição e embarcar na arca que é Yeshua, Jesus. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui. Na próxima lição tem mais.